Amém? Boa noite. Vamos estudar a Bíblia e nós lemos, eu vou ler aqui 1 Samuel 22, de 1 a 5. Davi retirou-se dali e se refugiou na caverna de Adulão. Quando ouviram isso, seus irmãos e toda a casa de seu pai desceram ali para ter com ele. Ajudaram-se a ele todos os homens que se achavam em aperto, e todo homem endividado, e todos os amargurados de espírito, e ele se fez chefe deles. E eram com ele uns 400 homens. Dali passou Davi a Mispa de Moabe, e disse a seu rei: deixa estar meu pai e minha mãe convosco, até que eu saiba o que Deus há de fazer de mim. Trouxe-os perante o rei de Moabe, e com este moraram por todo o tempo que Davi esteve neste lugar seguro. Porém, o profeta Gade disse a Davi: não fiques neste lugar seguro, vai e entra na terra de Judá. Então Davi saiu e foi para o bosque de Herete. Amém? Fala conosco, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Davi estava fugindo de Saul. Saul era o rei de Israel, e o que acontece agora é que Saul desobedeceu a ordem de Deus. Quando Deus mandou ele obedecer, ele sacrificou. Então Deus tira o reino. Deus tirou o reino de Saul. E aí o que Deus fez? Deus deu a Davi. O profeta Samuel foi na casa de Jessé e ungiu Davi o rei de Israel. Isso trouxe uma agonia no coração de Saul. Saul ficou irado porque ele havia perdido o reino, e o reino agora estava em posse de Davi. Então o rei estava procurando Davi para matar. Deus queria, o rei Saul queria cortar o pescoço de Davi. Então Davi, o que faz? Davi fugiu para alguns lugares. Ele passou, antes aqui de Adulão, ele passou em Aques, no rei Gate. E aí, quando chegou ali, um membro do reino de Gate reconheceu Davi, sendo aquele que havia matado o gigante Golias. Então Davi vem e dançando, e naquela dança ele foi aclamado pelo povo. Então esse servo do rei Gate aqui, ele descobre isso. O que ele faz? Ele fala com o rei. Mas Davi era um homem muito inteligente, esperto. O que Davi fez? Davi se fingiu de louco. Davi começou a babar na barba, e se fingindo de louco, e o rei foi e dispensou Davi. Certamente Davi poderia ter morrido ali, porque o rei sabia que esse aí agora vai ser o rei de Israel, então ele pode ser um próximo inimigo meu. Então o que vai acontecer? Ele vai vir aqui e vai tomar o meu reino, então eu passo a faca nele, Mas aí Davi se fingiu de louco, e o rei libera Davi. Davi vai embora, e o que acontece? Ele entra agora numa caverna. Ele entra na caverna de Adulão. Aí, olha o que acontece nessa caverna. Adulão significa justiça do povo, refúgio, esconderijo. É um conjunto de cavernas que fica no Vale de Elá. Ainda hoje muita gente age com medo e desespero, sem fé nas promessas de Deus, e se esconde ali naquele lugar, Então Davi, o que ele faz ali? Quando Davi entra na caverna, ele se encontra com uns 400 homens. Homens que foram abandonados pela sociedade. Qual era a espécie desses homens? O texto é muito claro aqui. Volte para o texto.
22, versículo 2. Ajuntaram-se a ele todos os homens que se achavam em aperto, e todo homem endividado, e todos os amargurados de espírito. E ele se fez chefe deles, e eram com ele uns 400 homens. Então imagina, mais ou menos 400 homens. Não podemos fechar, a Bíblia diz uns 400, né? Podia ser 398, 390, né? Ou 401, sei lá, mas era uns 400. Então o que acontece aqui? Esses homens eram homens que estavam em aperto, homens que estavam endividados, homens que eram amargurados de espírito. E aí Davi, quando entra na caverna e se depara com esses homens, o texto diz que Davi se fez chefe deles. Isso é, Davi se colocou à disposição para cuidar desses homens. Cuidar de homem não é fácil, né? Homem é mais complicado. Mas Davi se coloca à disposição. Eu quero cuidar desses homens. Quando eu estava estudando esse texto, eu me lembrei das coisas que têm acontecido hoje nos nossos dias. Os cursos, né? Curso de coaching, cursos de PNL, cursos de essas metodologias, né, que existem hoje, gestão de pessoas. Tudo isso aí que acontece hoje já aconteceu no passado. Davi foi um coach dentro da caverna. Davi transforma aquela caverna numa sala de aula. Davi foi um instrutor em PNL dentro daquela caverna. Davi foi um gestor de pessoas dentro da caverna de Adulão. E aí, o que acontece agora? Davi começa a discipular esses homens. Davi começa a trabalhar a vida deles, em todos os sentidos. Esses homens eram como? O texto diz que eles eram homens que estavam em aperto. Então Davi começa a cuidar disso. Esses homens eram homens endividados. Davi começou a trabalhar o emocional desses homens. Esses homens eram amargurados de espírito. Davi começou a trabalhar a vida espiritual desses homens. Então algo novo foi acontecendo. Quando Davi entrou naquela caverna, o que aconteceu ali? Davi não entrou sozinho. Davi entrou com a presença de Deus. Davi era um homem de Deus. Ele andava com Deus. Davi louvava a Deus, adorava a Deus. Então Deus vivia no dia a dia de Davi. E quando ele entra na caverna, ele entra com a presença de Deus. Ele entra com a graça de Deus. Ele entra com a esperança para aqueles homens. Aqueles homens, quando conheceram Davi, eles não apenas conheceram Davi, mas conheceram o Deus de Davi. Davi apresenta o Deus dele àqueles homens. E aqueles homens agora estavam sendo trabalhados por dentro e por fora. O poder de Deus estava naquele lugar. E aí, Adulão virou uma grande sala de aula. Mas depois o que acontece com Adulão? Adulão virou agora um forte. Um lugar onde o povo, os guardas, os soldados estavam sendo formados. Davi une agora esses homens ao seu exército. Quando ele vai assumir o trono, esses homens, uns 400 mais ou menos, homens treinados, foram treinados por Davi naquela caverna, eles vão integrar agora o exército de Israel. Exército forte, poderoso, até hoje é um exército forte, poderoso. Nós vimos aí nesses dias a guerra, e Israel pequenininho entre o mundo árabe, gigantesco, e Israel não deu passo atrás. Israel é valente, né? Então nós vimos aqui um povo valente. Aí, o que aconteceu? Aconteceu que Davi treina esses homens. Só que, ao treinar esses homens, alguns se destacaram. Então aqui nós vimos que há uma lista de uns 400, mais ou menos. Mas dentro dessa lista de uns 400, há uma lista de 37 homens. Quem eram os 37? Esses 37 foram homens que sobressaíram no treinamento. Homens inteligentes, capacitados, homens estratégicos, homens fortes, homens habilidosos. Então 37 se destacaram no meio de uns 400. Mas no meio desses 37, Davi ainda conseguiu
burilar, ali, como se fosse uma peneira peneirando, e ele conseguiu encontrar 3 homens que eram os tais. Davi encontra 3 homens que faziam a diferença, homens que no dia que Davi pensou em tomar um pouquinho da água que estava na fonte de Belém, esses homens passaram no meio do exército dos filisteus, matando, tirando vidas de pessoas, foram lá pegar a água, passaram voltando, matando no meio do exército filisteus e trouxeram água para o rei. 3 homens apenas. Mas aqui acontece uma situação. Qual é a situação? Aconteceu uma situação aqui que, quando os irmãos de Davi ouviram dizer que Davi havia descido para a caverna de Adulão, aí eles pegaram a mãe de Davi, pegaram o pai de Davi e desceram todos os seus irmãos com o pai e a mãe e também foram para a caverna de Adulão junto com Davi. Então a família de Davi estava ali. Adulão agora não era somente uma caverna, mas agora Adulão também era a casa de Davi. Mas Davi, o que ele faz? Ele sabia que ele estava correndo perigo, mesmo com 400 homens habilidosos, mas Saul estava no encalço dele. Então Davi desce. E aí, veja só, o que Davi vai falar aqui nesse texto. Mas veja só o que ele faz agora no versículo 3. Dali passou Davi a Mispa de Moabe e disse ao seu rei: deixa estar meu pai e minha mãe convosco, até que eu saiba o que Deus há de fazer de mim. Veja como Davi era um homem de Deus. O pai dele e a mãe dele estavam lá na caverna com ele, e assim também seus irmãos, mais esses quase 400 homens. Então Davi agora desce, e ele vai a Mispa de Moabe, e ele conversa com o rei, e ele pede para que o rei deixe que seu pai e sua mãe fiquem ali. Mas ele diz algo importante, ele diz assim, até que eu saiba o que Deus há de fazer de mim. Então nós precisamos ter uma expectativa em Deus. A nossa expectativa tem que estar em Deus, a nossa vida tem que estar em Deus. E muitas vezes as pessoas querem fazer os seus planos, seus projetos, traçam tudo segundo as suas vontades. Mas Davi estava ensinando aqui para todos, tanto para a família dele, quanto para aqueles homens que estavam ali, que eles deveriam depender de Deus. Então nós precisamos depender de Deus. E Deus é incrível, porque Ele faz coisas que nós não imaginamos. E às vezes somos pegos de surpresa por pessoas, mas o Senhor é poderoso. Muitas vezes somos abandonados por pessoas, mas o Senhor fala assim: epa, eu estou aqui, eu não abandonei. Então importa a nós estarmos nas mãos do Senhor, debaixo dos cuidados de Deus, porque Ele sabe o que fazer conosco. Então Davi pede para que o rei de Mispa de Moabe pudesse guardar seu pai e sua mãe. E ele disse: até que eu saiba o que Deus há de fazer de mim. Então Davi era um líder maravilhoso, um líder de excelência. Davi sabia que ele precisava de Deus na vida dele. E mais, depois que fosse assumir o reino, ele precisaria do Senhor ali no seu reino. Então Davi dá uma demonstração de homem de Deus para aqueles homens. E depois a gente vai ver em 2 Samuel, capítulo 22, 23, que Davi tira de dentro daqueles homens coisas maravilhosas. Esses 400 homens integraram ao exército de Israel. Esses 37 homens foram homens que Davi trabalhou a vida deles, e eles sobressaíram entre 400. E aí, entre esses 37, 3 sobressaíram ainda mais. Primeiro foi meu nome? José de Bacebete. José de Bacebete, com a sua lança, ele brandiu a sua lança e ele matou 800 de uma vez. Depois veio
Eleazar, com a sua espada, ele matou tanto o filisteu que a sua espada ficou apegada à sua mão, como se fosse uma extensão do seu corpo. E o terceiro foi Samar. Samar sozinho defendeu o seu campo de lentilha, mediante ao exército filisteu. Então, o que nós podemos ver? Nós vimos que a sociedade jogou esses homens fora. Esses homens não serviam para a sociedade. Esses homens não prestavam aos olhos humanos. Mas Deus fez com que algo acontecesse e Davi chegasse na caverna de Adulão. E Davi faz daquela caverna agora um lugar de treinamento. E ele treina aqueles homens, ele ensina aqueles homens. E aqueles homens agora foram transformados em soldados, em valentes, em guerreiros, homens valorosos. E esses homens foram vitoriosos na guerra contra os filisteus. Então muitas vezes nós vamos olhar para uma pessoa e vamos dizer, mas aquele ali não tem jeito, aquele ali não pode, aquele ali... Olha, irmãos, quando nós falamos assim, nós falamos de nós mesmos. Nós usamos a nossa carnalidade para falar. Mas Davi, quando ele entrou na caverna, ele entra com a presença de Deus. Davi sabia que Deus podia transformar aqueles homens. Davi sabia que Deus podia fazer daqueles homens grandes pedras preciosas. E nós mesmos, hoje, nós que não conhecemos pedras preciosas, o ouro, vamos colocar aqui o ouro. Se a gente de repente achar uma pepita de ouro por aí, a gente pode jogar fora, sabia? Porque a gente não conhece, a gente não está acostumado com isso, e a gente olha e pensa que é uma pedra normal e joga fora. Mas alguém que é habilidoso, que conhece, quando chegar e olhar aquilo, fala, opa, rapaz, achei ouro, achei algo importante, achei algo de muito valor. Então Davi, quando ele bateu os olhos naqueles homens na caverna, o texto diz que Davi se fez chefe. Lógico, ele estava precisando de ajuda, estava fugindo de Saul, e aí quando ele encontra uns 400 homens, ele viu uma oportunidade. Oportunidade de quê? De treinar aqueles homens e de trazer segurança para ele. Mas ele fez, E se fosse hoje, Davi seria um grande coaching. Se fosse hoje, Davi seria um grande gestor de pessoas. Ele ia aplicar a técnica de PNL e ia ser um homem fantástico, famoso nos dias de hoje, nos dias atuais. Então Davi treinou aqueles homens. Aqueles homens foram treinados de uma tal maneira que eles ficaram habilidosos. Os filisteus eram habilidosos em guerra, homens preparados. Mas 3 homens apenas destruiu o exército filisteu. 3 homens apenas. Por quê? Porque Davi não treinou segundo a sua vontade ou a sua capacidade. Davi precisou da ajuda de Deus. Nós precisamos da ajuda de Deus. Nós precisamos que o Senhor esteja nas nossas vidas para que nós possamos fazer a diferença. E aí é onde as coisas vão mudar nas nossas vidas. Então, quando nós pensamos em nós mesmos, quando nós trazemos os nossos conhecimentos, quando nós apresentamos os homens aquilo que nós aprendemos somente, e não apresentamos a pessoa de Deus, as coisas não acontecem. Mas quando nós apresentamos a pessoa de Deus, quando nós dizemos para aqueles homens, olha, você precisa orar, você precisa ler a palavra, você precisa se entregar nas mãos do Senhor, você precisa se lançar aos pés do Senhor, você precisa ser um homem, uma mulher de Deus, e aí as coisas vão começar a mudar. A mente, porque a mente pecaminosa vai começar a pensar em Deus, vai começar a buscar as coisas de Deus, e aí o coração empedernido, o coração duro, o coração carnal vai ser transformado, porque é o poder de Deus que vai trabalhar nessas vidas. Então agora Davi estava com um exército formado, uns 400 homens habilidosos, mas ali ele treina e ele vê que no meio daqueles 400 havia outros homens habilidosos,
né? Não somente esses três, ainda tinha mais, tinha Benaia, né? Tinha outros homens que eram habilidosos, homens poderosos em guerra. Então Davi encontrou ali uma grande pepita de ouro, né? Homens maravilhosos, foram vários diamantes burilados pelo poder de Deus. Então Davi transforma uma caverna em um quartel-general. Começa com uma sala de aula e depois se transforma num quartel-general de homens valorosos para Israel. Discipular homens não é fácil. E olha, trabalhar pessoas, né, não é fácil. Requer tempo, paciência, oração, estudo, esforço, recursos, sabedoria, estratégias. Então Davi precisava de tudo isso. Mas o que ele faz? Ele reúne todas essas coisas ali dentro daquela caverna e ele faz um trabalho na vida daqueles homens. Um trabalho psicológico, um trabalho de psicólogo. Davi pegou esses homens amargurados, homens que certamente choravam perda de família, homens que estavam à margem da sociedade porque eles estavam endividados. Então Davi trabalha o emocional desses homens. E agora, esses homens trabalhados, o seu emocional, eles se transformam em grandes valentes, homens firmes, homens de posição. Então ali começavam os cursos de gestão de pessoas, de coaching, de PNL, que tanto hoje as empresas, as grandes empresas, as pequenas empresas hoje estão atrás desses cursos de treinar pessoas, porque pessoas treinadas, funcionários bem treinados, são funcionários que trazem recursos, né, que trazem resultados para as suas empresas. Então, Davi já começou isso lá atrás. Davi treinou esses quase 400 homens e extraiu coisas maravilhosas desses homens. Imagina 400 homens num lugar, todo mundo fugindo, a sociedade não queria esses homens, eles estavam escondidos ali. E o que se passava na vida, na cabeça daqueles homens? Mas quando Davi entra na caverna, ele muda o rumo. Então, a caverna de Adulão passou a ser um divisor de águas entre a vida daqueles homens, a partir de Davi e antes de Davi. Então, antes de Davi, eles eram o quê? Marginais, homens que viviam à margem da sociedade. Mas depois de Davi, valentes, guerreiros. Depois que Davi chega naquele lugar, ele treina aqueles homens, e aqueles homens agora eram valentes, eram homens guerreiros, homens capacitados. Nós vimos aqui que José de Bassebete pegou a sua lança e brandiu a lança e matou 800 de uma vez. Isso ele foi capacitado a trabalhar com lança. Homens destemidos. Nós vimos Eleazar, a sua espada se apegou à sua mão como se fosse extensão do seu corpo. Ele foi um homem habilidoso na espada. Ele aprendeu com Davi ali naquela caverna. Samá, destemido. Samá entra no campo de lentilha, todo mundo foge e Samá fica sozinho e ele defende aquele campo. Então nós precisamos de pessoas que venham nos treinar, de pessoas capacitadas, e nós precisamos nos deixar ser treinados. Nós precisamos disso, deixar ser treinados, burilados, trabalhados, sacudidos, para que nós possamos ser uma pedra preciosa, nos nossos dias. E hoje, qualquer coisinha que o pastor às vezes fala numa igreja, eu vou sair da igreja porque aquele pastor é bravo. Meu Deus do céu, vai crescer nunca. Mas ler a Bíblia, eu preciso ler a Bíblia todo dia? Precisa, mas não, vou para outra igreja que lá não precisa ler a Bíblia.
entendeu nada. Nós precisamos entender, nós precisamos gostar de aprender, né? Esses homens aqui gostaram de aprender. Nós vimos aqui que no meio de 400 era uma lista, como se fosse uma lista de qualitativa, né? Onde as pessoas iam mostrar suas habilidades e elas iam entrar naquela lista. Então era uma lista de quase 400 homens, mas ali 37 foram separados. Opa, tem 37 aqui no meio que sobressaíram. Mas tem mais 3 aqui que sobressaíram entre os 37. Isso é, homens maravilhosos foram descobertos dentro da caverna de Adulão. Que o Senhor nos ajude, que possamos ser treinados, que possamos também treinar pessoas, que possamos ser uma ferramenta nas mãos de Deus. Davi se colocou nas mãos do Senhor como uma ferramenta para que Deus pudesse usar a vida dele, para que outras pessoas fossem abençoadas. Então esses homens foram trabalhados e foi extraído coisas de dentro deles que muitas vezes, quem sabe, nem eles mesmos sabiam que tinham. Nós temos coisas valorosas dentro de nós, que Deus, trabalhando na nossa vida, Ele pode colocar tudo isso para fora e nós sermos uma bênção na nossa geração. Amém? Então é isso, que Deus possa nos abençoar, nos guardar, derramar graça sobre nós, em nome de Jesus. Amém? Vamos colocar de pé. Você que assiste na internet, se inscreva no canal se você não é inscrito, tá? Deixa aí o seu joinha para dar relevância ao vídeo, faça seu comentário, tá? Acione o sino para você receber outros vídeos e compartilhe a palavra de Deus para que outras pessoas possam também receber a bênção da palavra em nome de Jesus. Amém? Senhor, queremos louvar o Teu nome, agradecemos a Ti, Senhor, por Tua palavra ministrada. Pedimos a Ti, Senhor, que fale sempre conosco, venha nos instruir, que a cada dia o Senhor possa nos ensinar, ó Pai, que a Tua palavra seja o motivo da nossa alegria, que possamos nos alegrar, ó Deus, diante da Tua palavra, que os nossos corações estejam firmes diante do Senhor. Pedimos a Ti, Pai, que venha trazer a Tua bênção, Tua graça sobre nós, que sejamos abençoados, guardados, protegidos, Pai, por Tua mão de poder, que o Senhor possa estar em nossas vidas. Nós oramos, Pai, agradecidos por tudo, pedimos a Tua bênção aqui, oramos pedindo a Ti que abençoe a nossa noite, a nossa semana, que seja, Pai, uma semana de alegria e paz, uma semana de boas notícias, Pai, uma semana cheia da Tua presença, uma semana cheia da Tua palavra, uma semana de oração, Pai, que nós possamos nessa semana, Senhor, crescer, ó Deus, mais ainda diante do Senhor. Nos abençoe. Pedimos a Tua bênção sobre essa nação, sobre as famílias, sobre a igreja, que o Senhor possa derramar graça e poder sobre nós. Nós oramos agradecidos, ó Pai, em nome de Cristo Jesus, Senhor. Pai, também entrego a denominação em Tuas mãos. Peço a Ti que abençoe os bispos, abençoe cada pastor, cada igreja, derrame graça e poder, que o Teu nome, Senhor, seja glorificado. Pedimos a Tua bênção, Senhor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Igreja de Cristo, que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo sigam com todos desde agora para sempre. Que a amada igreja do Senhor diga amém. Amém? Deus abençoe os irmãos, rica e abundantemente.